último slide que eu passei foi... Ai, meu Deus. Marcelo, a matéria da sua PhD vai ser sistema digestório? Eu não sei se você já falou. Então, não, eu vou... Então, o que acontece? Eu tenho que mandar para o colégio a matéria amanhã. Então, a gente tem aula hoje, na sala de hoje acaba sendo aquela aula que vai ser maior, né, são 2 aulas, e tem uma aula amanhã à tarde. Aí, o que eu vou fazer? É bem provável que seja sistema digestório. É bem provável que seja, se eu conseguir fechar, entendeu? Então, se eu conseguir fechar, vai ser sistema digestório, mas eu tenho que ver direitinho, porque se eu não conseguir fechar, vai ser até uma certa parte. Eu tenho que falar isso para vocês, dependendo da aula de hoje, da aula de amanhã. Entendeu? Mas, a princípio, é sistema digestório, sim. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então, isso aqui foi a última matéria que eu passei para vocês, a última coisa que eu mostrei para vocês foi isso, certo? Que foi a estrutura, de maneira mais específica, em peixes condrictes, que são os tubarões e raias. Né? E agora a gente vai falar de anfíbios. Né? Então, deixa eu, de repente, melhorar um pouquinho para vocês aqui. A partir de agora, então, a gente começa a falar de anfíbios, e o anfíbio tem um lance interessante, que é o seguinte... no anfíbio, a gente vai perceber que, como o próprio nome diz, né, anfi quer dizer dualidade, biovida. Então, na verdade, esses organismos recebem esse tipo de designação por apresentarem um estágio larval aquático e um estágio adulto terrestre. Né? E muitas modificações acontecem no corpo desses organismos, de um girino, por exemplo, para um sapo. Né? O girino que é aquático, que é a larva, para o sapo, que é o indivíduo adulto terrestre. Dentre essas várias modificações, a gente observa modificação também no tubo digestivo desses organismos. Né? Então, quando você analisa, por exemplo, o tubo digestivo do girino, o girino ele tem hábito herbívoro. Né? Então, aqui eu tenho a estrutura do tubo digestivo, né? A boca está ali para cima, o esôfago está aqui, o estômago, você tem o intestino delgado, certo? E existe uma região cecal, que é como se fosse o nosso apêndice, né? O nosso apêndice vermiforme, que... no organismo que é herbívoro, isso vai ser bem grande. Por quê? Porque nessa região aqui, a gente vai ver que isso se observa em outros tipos de organismos, outros tipos de vertebrados. Nessa região aqui, nós vamos ter bactérias, que são bactérias extremófilas, conhecidas como metanogênicas, que vão estar digerindo a celulose para o animal que é herbívoro. É um aspecto importante que a gente não pode esquecer, né? Isso aí que fique gravado para vocês. Os animais, nenhum animal consegue digerir celulose. Só que a gente sabe que tem organismo que se alimenta exclusivamente de vegetais, de folhas. Né? Então, e a folha praticamente só tem celulose como fonte de energia. E aí fica a pergunta, calma aí, como é que esse organismo, se ele só se alimenta de vegetal, de celulose, como é que esse organismo vai conseguir retirar se ele não tem a celulase, que é a enzima que digere a celulose? A grande maioria desses organismos vão apresentar em regiões do seu tubo digestivo, nesse caso aí, a região cecal, né, bactérias, que são chamadas de extremófilas, porque vivem em condições inóspitas para a grande maioria dos organismos, como é o caso, por exemplo, de um tubo digestivo que não tem oxigênio. A concentração de oxigênio no tubo digestivo ela é mínima. Né? E por esse motivo, então, esses organismos eles acabam tendo que desenvolver capacidade de viver na ausência do oxigênio. No caso aí, essas bactérias. Nesse caso, elas são chamadas de metanogênicas porque produzem a celulose, digerem produzem a celulase, digerem a celulose e, dessa forma, elas produzem metano. Por isso que elas são metanogênicas. Né? Por isso que também, quando a gente estuda ecologia, se diz que um dos principais mecanismos de impacto em relação à produção do metano para o efeito estufa, para o aquecimento global, os rebanhos, né? Não somente os rebanhos bovinos, mas os rebanhos de uma maneira geral, porque, de uma forma ou de outra, eles vão estar produzindo grande quantidade de metano. Então, em organismos, em anfíbios larvais,
você vai ter essa região aqui bem desenvolvida, porque essa região aqui vai estar digerindo a celulose. Aqui eu tenho intestino grosso e depois o ânus. Quando esses organismos eles se transformam, né, passam pela metamorfose e se transformam em indivíduos adultos, o hábito alimentar se transforma no hábito alimentar carnívoro, né? Então, esses organismos não necessariamente vão estar se alimentando de carne, né? A gente fala carnívoro, só que dentro de carnívoro a gente vai dividir isso em insetívoro, detritívoro e por aí vai. Então, a grande maioria dos sapos são insetívoros e vão estar se alimentando basicamente de proteína, não tendo necessidade de ter uma quantidade tão grande assim de uma região secal, só que porque agora, na verdade, não estão digerindo essa celulose, não necessitam digerir a celulose. Você percebe que o intestino delgado fica bem maior, para poder ter um tempo maior de absorção, né? E a região secal diminui. Então, essa diferença é uma diferença interessantíssima, quando a gente fala porque isso está acontecendo num único organismo, em estágios de vida diferentes. Estágio larval, no caso do herbívoro, desse lado aqui, né? E no estágio adulto, quando eu falo do anfíbio adulto, no caso do sapo, nesse caso aqui, certo? Bom, aquele esquema de sempre, qualquer dúvida, pode me interromper à vontade, de preferência por áudio, tá? Vamos lá. Dando continuidade, eu falo de sistema digestório de aves, né? E o sistema digestório de aves, ele já vai ter um pouco mais de complexibilidade, então você vai observar glândulas, como é o caso do pâncreas, né? Você vai observar aí também estrutura de fígado, de vesícula biliar, né? Produzindo a bile. Não é que nos outros animais não tinham, mas a gente passa a observar isso mais desenvolvido nesses organismos. Só que existem também algumas características exclusivas, como é o caso, por exemplo, da presença do bico, né? E ao contrário do que muita gente pensa, né, o bico ele não tem como função substituir dentes. O bico da ave ele não está substituindo dentes. Na verdade, o bico da ave ele está diretamente ligado ao tipo de alimento que o animal ficou apto a obter, a se alimentar. Então, você percebe que, da mesma maneira que a gente tem uma diversidade de aves, a gente tem uma diversidade de bicos de aves. Então, você tem um beija-flor que tem um bico fininho, né? Você tem o papagaio que tem um bico parecendo um alicate, você tem o coleireiro que tem um bico parecendo uma peneira que vai recolhendo no fundo do lago micro-organismos que estão no lodo. Então, cada bico está diretamente ligado ao tipo de alimento que o organismo ficou apto a se alimentar. Então, na verdade, o bico está diretamente ligado à maneira com que o animal captura o alimento, a maneira com que o animal obtém o alimento. Ele não tem função de mastigar, ele não tem função disso. Essa função, ela acaba ficando relacionada a essa região aqui, que serve para poder amolecer o alimento, que é o papo, tá? E essa região aqui chamada de proventrículo e moela, que nós chamamos de estômago químico, no caso o proventrículo, e o estômago mecânico, no caso a moela. Quem aqui já observou o pessoal limpar frango, né? Já percebeu que dentro da moela tem umas pedrinhas. Isso é normal. A galinha e outras aves, elas acabam ingerindo propositalmente alguns grãos para esses grãos ficarem ali na moela e auxiliar no movimento muscular da moela a fazer essa trituração do alimento. A moela, então, estaria análogo, de maneira assim um pouco distante, mas estaria análogo à função que os dentes exercem para a gente. Tá? Bom, tem fígado, tem pâncreas, né? Nós vamos observar o intestino, só que tem um detalhe interessante. Não existe intestino grosso. Tá? Por quê? Porque a ave ela tem como principal característica voar. Né? E para voar tem que ser leve. Então, um intestino grosso, repleto de fezes, é um peso para a ave. Então, a ave, na verdade, ela não tem intestino grosso exatamente por conta disso. Só um segundo aqui, galera.